Atos capítulo 13, verso 21. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus concedeu Saul. Presta bem atenção. O escritor diz: Deus concedeu Saul. Saul foi uma escolha de Deus, e Deus não erra. Saul foi o plano A de Deus, e Deus não tem plano B. Então, o povo pediu, e Deus concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Saul teve a oportunidade, neste período, de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu até acho que, como diz a própria palavra, o número 40 é o número de provação, é o número da prova. Foram 40 dias que Jesus ficou no deserto, Jesus ficou jejuando, lutando contra o diabo. 40 anos o povo ficou no deserto, e 40 anos o coração de Saul foi provado. Saul teve a opção de agradar o coração de Deus. Saul fez as escolhas erradas. No meio cristão, no meio evangélico, tem o sacerdócio de Saul e o sacerdócio de Davi. Saul ficou preocupado consigo. Ele queria ter um nome na história. Ele não tinha o objetivo que Davi teve. E por isso Deus o rejeitou, porque ele se afastou do caminho que Deus tinha determinado para ele. Isso é uma exortação para mim e para você, para que nós possamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Deus te escolheu e me escolheu. Quem crê que Deus te escolheu, levanta bem alto as suas mãos. Se você não levantar, se você não tem essa convicção, pode levantar, porque você não estaria aqui se Deus não tivesse te escolhido. Agora, a nossa existência, nós seremos provados nas nossas escolhas, nas nossas decisões. A Bíblia diz aqui no verso seguinte: depois que tirou o rei Saul, Deus o tirou, deu-lhes Davi como rei, sobre o qual deu testemunho. O testemunho de Deus sobre o rei Davi não foi depois que terminou o reinado. Deus testemunhou antes, porque na sua presciência ele viu que Davi faria ou tinha no coração um único desejo só: fazer a vontade de Deus. Davi não estava preocupado consigo desde os 16 para 17 anos, e a prova disto foi que na sua primeira unção, o seu pai não achava que ele tinha capacidade para ser reconhecido como rei, quando Samuel iria ungir um dos seus filhos, e por isso determinou que ele fosse cuidar das ovelhas. Aquele momento, Deus estava provando o coração de Davi. Ele poderia ter deixado as ovelhas entrar ali no banquete que Jessé estava oferecendo a Samuel, e dizer: é injusto que eu fique com as ovelhas e que meus irmãos façam parte do banquete com o profeta Samuel. Mas não, ele permaneceu ali até Deus chamá-lo. E quando o Senhor diz aqui: achei a Davi,
Deus o achou apacentando as ovelhas do seu pai. Por isso a Bíblia diz: te tirei de trás das malhadas. Eu vi o seu coração no momento em que você foi provado. E por isso Deus dá o testemunho sobre ele: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo conforme a minha vontade. Oh, meu irmão, quantos querem ser assim? Quem quer ter um coração assim? Levanta a sua mão direita, fala: Senhor, eu quero te agradar, Pai. Diga bem alto: Senhor, eu quero te agradar. Ache em mim um coração que quer fazer toda a sua vontade. Eu tinha 18 anos, quando esse texto brilhou diante dos meus olhos, como uma chama, um fogo. Eu bati os olhos de 18 para 19, já faz tanto tempo que eu não sei. Então deixa eu consertar aqui, de 17 para 20, nesse período aí. Texto saiu da Bíblia como um fogo, e ouvi uma voz dizendo: Deus está procurando homens, os olhos de Deus estão sobre esta geração, procurando homens e mulheres que terão uma só decisão, uma só escolha: fazer tudo de conformidade da vontade de Deus. Homens que vão agradar a Deus, mulheres que vão agradar a Deus. Eu me lembro que eu dobrei os joelhos e disse para Deus: Senhor, eu não vou falar as palavras que eu disse, que eu era jovem, mas me lembro bem, mas eu vou mudar um pouco. Eu disse: Senhor, eu não presto, eu não tenho nada que possa agradar a Ti, mas eu quero fazer a Sua perfeita vontade. E me lembro que no ímpeto da juventude ele disse: Senhor, se eu um dia afastar do caminho do Senhor, eu não estou dizendo pecado, estou dizendo centro da vontade de Deus, é diferente. Eu disse a ele: tira a minha vida, Senhor, eu não quero viver se não for no centro da sua vontade. E durante todos esses anos, eu sei que a misericórdia e a bondade de Deus me conservou no centro da vontade dEle. Quando Deus vê uma decisão nesta direção, e Ele viu no rei Davi, talvez Davi, vendo o barulho da festa, sabendo que o profeta estava lá, você acha que o Satanás não andou em volta dele dizendo: nem seu pai te acha capaz de alguma coisa? Deus também estava treinando ele naquele momento para os grandes embates que ele ia ter na vida. Nem seu pai, olha como está lá dentro, festivo. E aqui minha mente voa, e eu imagino que Davi deve ter pegado uma daquelas ovelhas, duas, abraçado e chorado. E chorou, dizendo: Senhor, eu gostaria muito de estar lá dentro, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero realizar a sua perfeita vontade. Senhor, não vou me levantar contra meu pai, ele sabe o que está fazendo, mas eu estou aqui, Senhor. Independente de quem seja ungido, eu quero fazer a sua vontade. Independente de quem é
abençoado. Eu quero fazer a sua perfeita vontade. Se o Senhor me responder a oração ou não, se o Senhor me ouvir clamando ou não, eu não te deixarei. Eu quero fazer a sua perfeita vontade. E quando Samuel faz a primeira escolha, Deus diz a ele: você está julgando segundo a aparência, não segundo o seu coração. Não é este, não é aquele outro, não é aquele outro, não é nenhum dos que estão aqui à sala. Samuel, o profeta, não sabia da existência de Davi, mas Deus sabia. Eu vou dizer algo para você: o pastor, o bispo, o profeta pode não saber que você existe, mas Deus sabe, está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus está te vendo, Deus está vendo o seu coração. Quantas vezes a pessoa fica aqui esperando a palavra de um profeta, esperando a palavra de um apóstolo, esperando a palavra de um bispo, e o irmão do lado recebe, o outro recebe, e você fica ali: meu pai, o que eu vou fazer agora? Permaneça no centro da vontade de Deus. Deus está olhando para você. Quem crê que Deus está olhando para você aqui, levanta bem alto as suas mãos, fala: Deus está olhando o meu coração. Fale forte, fala: Deus tem ciência do que está no meu coração. E o Senhor repreende o profeta Samuel. E Samuel olha para Jessé, talvez dizendo: Jessé, não tem ninguém mais, você não tem mais nenhum filho. Jessé nem tinha falado de Davi. Aí Jessé disse a ele: tem um jovem, meu filho, é o caçula, está cuidando das ovelhas. Deus sussurrou no ouvido de Samuel: ninguém senta à mesa antes de Davi chegar. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: no banquete Deus vai esperar a sua resposta. Ninguém vai sentar à mesa antes de você. Deus te chamou, corresponde ao chamado de Deus, que você vai banquetear com o rei, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Davi chega, Deus diz a ele, diz a Samuel: unge é este. Deus, na sua presciência, sabe das nossas decisões futuras, conhece a inclinação do nosso coração. O salmista diz: antes que a palavra venha à minha boca, antes que eu formule o pensamento, Deus sabe qual é. Deus sabe qual é. Deus está procurando homens e mulheres que querem fazer toda a sua vontade. Aí você me diz: mas apóstolo, Deus te chamou com 17, eu tenho 40. Irmão, quem está no centro da vontade de Deus, Deus dá a ele longevidade de vida. Quem quer longevidade de vida? Com vitalidade, com força. Levanta suas mãos, fala: eu quero estar no centro da vontade de Deus, e eu profetizo sobre a minha vida: Deus me dará longevidade, para que eu possa servi-lo. Você entende o que eu estou dizendo, amém ou não? O que Deus viu no coração do rei Davi? Primeiro, ele viu naquele rapaz de 17, 15 anos, que recebe a primeira unção e que vai assumir o reino com 30 anos, 15 anos de provação, 15 anos sendo perseguido por Saul. Ele viu uma grande determinação no coração dele. Abre a Bíblia comigo em 1 Crônicas capítulo 13. 1 Crônicas capítulo 13. 1 Crônicas capítulo 13, verso 1. Ele conheceu o que estava no coração do rei Davi, e ele sabia que ele tomaria aquela posição se ele se tornasse rei. Então ele ungiu com 17 e preparou ele, capacitou ele, para que ele pudesse realizar o que estava
no centro do seu coração também. Olha o que diz o verso 1. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000, de 100.000, de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: e se estás de acordo, se é da vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, às suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco e voltemos a trazer para nós a arca da aliança do nosso Deus, porque não consultamos nos dias de quê? De Saul. Voltemos a trazer a arca. Davi tinha um coração voltado para a presença. A presença de Deus era representada pela arca. Aonde a arca estivesse, Deus estaria. E quando ele assume o reino, ele diz: eu não posso reinar sem a arca. Que todo Israel entenda. E por isso ele consulta, ele faz uma assembleia, consulta os líderes. Ele queria todo Israel, todo o povo consciente que ele era rei, mas quem reinaria sobre eles era a presença do Senhor. Ele era um homem dependente, ele não tinha capacidade natural. Ele fez questão de dizer: eu não quero reinar com a minha força, eu não quero reinar com a minha inteligência, eu não quero reinar com a minha capacidade humana, eu quero que a arca, que a presença reine em Israel. Há uma diferença muito grande da liderança evangélica de hoje com o coração de Davi. A gente vai ficando com a juventude mais alongada, né? Para não dizer mais velho, e a gente começa a escolher as palavras, né? Mas tem certas coisas que não tem outros adjetivos. Tem pessoas ministros, que acham que eles são mais importantes do que a presença. Sobe no altar como se fosse um popstar evangélico. Sim ou não? Tem um monte de gente com eles. Segurança para substituir anjo, segurador de copo de água, de caneta, de Bíblia. E ele chega, quando ele vai entrar, ele faz aquela pose. Não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Como se a pessoa fosse a própria presença. Isto é o sacerdócio de Saul. A Bíblia diz que Saul era bonito dos ombros à cabeça, ele sobressaía, diferente de João Batista. Jesus disse: o que saístes ver? Um homem vestido de veste de animal, comedor de gafanhoto e mel silvestre. Eles falaram a ele: sim, João não tinha aparência, o tabernáculo de Davi não tinha aparência, o templo de Salomão era maravilhoso, mas o de Davi não. O de Davi não tinha nem repartições. A Bíblia diz no capítulo 16 que eles trazem a arca e colocam na tenda de Davi. A arca ficava no centro, não tinha nada, não tinha aparência humana, não tinha enfeites religiosos, tinha apenas a arca, porque a glória de Deus é a beleza que nós precisamos. O coração deste homem era diferente.
E hoje nós estamos reproduzindo Saúls para todo lado, poucos Davis. Que eu e você sejamos Davi. Que João disse, Jesus disse de João Batista algo maravilhoso. Ele disse: entre os nascidos de mulher, não existe um maior do que João. Sabe por quê? A mensagem de João Batista era uma só. Quando chegaram para ele, ele falou: o Cristo está aqui, e Ele está realizando milagres. João disse: que Ele cresça e que eu diminua. Este é o meu coração. Quem quer deixar a arca de Deus tomar o seu coração completamente? Levanta bem alto as suas mãos. Levante alto, fecha bem os seus olhos. Pense quantas vezes você ostentou algo. Quantas vezes você se orgulhou de ser? Quantas vezes você orgulhou de ter? Levante bem alto as suas mãos. Diga comigo: que eu diminua. Fala forte, fala: que eu diminua e que Ele cresça na minha vida. Que Jesus cresça na minha vida. Que Ele tome conta do meu coração. Que a sua presença possa estar direcionando os meus passos dia após dia. Oh, querido, quando nós determinamos agir dessa maneira, e eu contando que eu fiz essa oração a Ele: Senhor, se um dia eu sair da Tua vontade, eu não quero viver mais. E quando Deus começou a Igreja Fonte da Vida, Deus me levou a orar de uma maneira talvez mais ampla. Eu disse a Ele: Senhor, isso eu faço quase todos os dias. Não me deixe desviar doutrinamente na visão de uma igreja, nem 1 milímetro sequer para a direita ou para a esquerda. Me ajuda, Senhor, a manter no caminho que o Senhor estabeleceu para a igreja. Não me deixe errar. Essa preocupação você tem que ter na sua vida pessoal. O que queremos é a presença de Deus, e a presença de Deus não vem por uma tenda, por um tabernáculo humano, que tem algo que lhe entristece. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito, e nós podemos entristecer o Espírito. Que eu e você possamos esvaziar de nós mesmos, e ser essa tenda, e falar: Senhor, eu quero a sua arca, eu preciso da sua presença, eu desejo a sua presença. E eu vou te dar 3 ações que o diabo usa frequentemente contra nós, que Davi, movido pela presença, teve esse discernimento e venceu Satanás na pessoa do gigante Golias. Só quem tem a presença discerne, só quem tem a presença tem autoridade, só quem tem a presença tem poder, só quem tem a presença tem coragem, porque não sou eu. Golias, nós enfrentamos eles todos os dias. As crianças enfrentam Golias na escola. Golias na escola, na primeira fase pode estar num professor, num coleguinha de aula, em alguém lá na escola que toma conta das crianças, que se torna um intimidador, um opressor, aquele que não permite que você cresça. Isso acontece na adolescência. Os adolescentes se enfrentam, e hoje é proibido e é correto, proibido dar o número de suicídios de adolescentes, porque cresceu demais. Tem vários Golias na adolescência, que nós precisamos vencê-los, e somente com a presença de Deus você pode vencê-lo.
Eu tenho observado, não é de hoje, a bispa Rúbia fala algo quando apresenta as crianças. Ela fala o seguinte, falou para as mães: quando você for ensinar a criança a falar papai, ensina a falar também papai do céu. Você está preparando aquela criança, na fase de criança, a ter um mecanismo de lutar contra os gigantes que vêm na maturidade delas. Do adolescente, na fase adulta, eu não vou perguntar aqui quem antes do casamento pensou em desistir, para levantar a mão, porque vai ser uma vergonha, né? Por que pensa em desistir? Porque está enfrentando um gigante. Primeiro, aquela voz que vem: oh, você não vai dar conta, oh, você não vai conseguir, oh, essa pessoa não é, você não vai conseguir ser um bom marido, você não vai conseguir ser um bom pai, com quem que você está casando? Tem gente que um dia antes me liga: apóstolo, eu já sei o que é, eu preciso de oração. Eu já nem falo mais, é aquela área, né, irmão? Então vamos orar. Tu vai vencer o gigante. Depois que casa, os primeiros anos, eu sempre digo que tem a crise dos 5 anos de casado, depois dos 10 anos de casado, depois de 15, depois você vence tudo. Mas tem que passar as fases. Quando chega as fases, os gigantes se levantam. Se você não tiver a arca de Deus, eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto de usar, mas vou falar. Se você não tiver a arca de Deus, você dá vontade de chutar o pau da barraca. Não, não dá. Chega. Chega. Por quê? Porque você não tem discernimento que aquilo ali é um gigante. Aí você vai para uma profissão, você forma, monta a sua empresa, ou vai ser um profissional liberal, você enfrenta os gigantes. Deixa eu te dizer algo, escuta por favor. Deus preparou Davi, e Deus está nos preparando para embates maiores. Presta bem atenção no que eu vou dizer e vou repetir novamente. Quando o caminho é fácil, desconfia dele. Deus não está nisto. Quando você não tem gigantes para enfrentar, é porque você está fora da vontade de Deus. O diabo não se preocupa mais contigo, porque tu é dele. Quando você está enfrentando gigantes, ouça, é porque a bênção de Deus aproxima para você. Você está próximo de alcançar. Levanta bem alto as suas mãos, fala: Senhor Jesus. Fale alto, fala: Senhor Jesus, me anima agora, Pai, diante dos gigantes que eu estou enfrentando. Eu declaro: a minha bênção está chegando. É verdade, é verdade, é verdade. Abre a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17. Deus viu este coração em Davi, porque o rei Davi, ele buscou a arca para Israel quando ele iniciou o reino, mas a presença, a arca espiritual, ele já tinha. O coração dele era determinado a fazer a vontade de Deus. Veja aqui, queridos, nessa batalha que nós enfrentamos todos os dias, para que eu e você tenhamos discernimento como Davi teve. Olha o verso 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, portanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso lhe locomover como tudo isto, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado. Pega a sua Bíblia, levanta ela, levanta bem alto, fala: aqui está o meu cajado. Levante bem alto, aqui está o meu cajado.
Fale forte, seja no aplicativo também. Levanta bem alto, fala: aqui está o meu cajado. Não vou separar dele em momento algum, porque eu sei, ele representa a autoridade de Deus na minha vida. Ele rejeita a armadura de Saul e pega o cajado. Escolheu no rio 5 pedras bem lisas, colocou na capanguinha. Quem já viu aqueles menininhos que a mãe põe a capanga e põe o pão dentro? Quem já viu, né? Vai para a escola, meu filho. Lá vai ele. Ele não segura nem o livro, ele segura a capanga, porque o pão está lá com mortandela. Davi pegou a capanga e colocou as pedras dentro, com cuidado. Ele diz aqui uma espécie de sacola. Pegou uma tiradeira que era um estilingue, uma espécie de estilingue, e partiu para ao encontro do filisteu. Olha como o filisteu vai. Neste mesmo momento, o gigante filisteu, com seu escudeiro à frente. Davi não tinha escudeiro humano, tinha anjos. Eu vou dizer para você: enfrenta seu gigante, o gigante que está te afrontando, está cheio de anjos do seu lado. Quem crê que os anjos de Deus estão com você? Você não acredita em anjo da guarda? Eu acredito, irmão. E eu vou dizer para você, tem alguns de nós que tem mais de um. Um só é suficiente. Mas quem quer, se Deus liberar mais uns 2 aí, levanta bem alto as suas mãos, fala: Senhor, eu creio, esses são os meus escudeiros, aleluia. E olha o que diz a Bíblia, meu irmão. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar. Portanto, seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Quando a expressão usada é boa aparência, aqui, seria mais ou menos o filhinho da mamãe. Né? Quem já conheceu alguém e fala: esse é o filhinho da mamãe, sempre rosadinho e tal. Golias estava acostumado a enfrentar guerreiros, e ele começou a desprezar quem era Davi. Tem situações que os desprezo é para jogar nossa autoestima lá embaixo. Tem gigantes que tomam pessoas, demônios, que tomam professores, que tomam empresários, que você faz negócio com ele, você começa a crescer na sua área, e ele bate o olho em você, um olhar de desprezo, para dizer para você: você não é nada, para te intimidar, para que você não continue. E muitas vezes aquele gigante se manifesta em pessoas que até então aparentemente te aceitava. Aí quando viu o seu crescimento, seu desenvolvimento, ele, ao invés de abrir as portas e dizer a você: bem-vindo a este monte maravilhoso, tem espaço para todos, ele olha para você te desprezando, mexendo com sua autoestima, porque sabe que você saiu de trás das malhadas. Mas ouça o que eu vou dizer: Deus escolhe as coisas humildes deste mundo. Deus escolhe aqueles que não são. Deus tira a mim e a você, e a sua e a minha autoestima não é sustentada pelos nossos adversários, é sustentado pelo olhar de Deus, como Deus nos vê, pelo chamado de Deus. Oh, meu querido, todos os demônios tentam caçoar de você, menosprezar você em todas as áreas da vida. Não permita que o menosprezo humano te intimide, porque você está no centro da vontade de Deus. Levante bem alto as suas mãos, fale forte. Eu não sei qual é a intimidação que você está passando, eu não sei
na área profissional ou espiritual, levante bem alto as mãos, querido. A Bíblia fala para levantar as mãos, os braços, quando orar a Deus, em sinal de autoridade. Fala bem alto comigo. Nenhum demônio que tenta me intimidar, lançando a minha autoestima no chão, vai prevalecer contra a minha vida. Eu não aceito as pessoas me desprezarem. E eu declaro agora, gigante, esta noite o Senhor te dará nas minhas mãos, e eu te vencerei para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Tem pessoas que pelo olhar nos derrotam, nos desprezam. Quem é você? Qual é a sua origem? Se eu já passei por isso, a Rúbia sabe, mas muitas vezes, até que eu percebi que não era a pessoa, mas era quem estava levando a pessoa a fazer aquilo. E a Bíblia diz que as nossas armas não são o quê? Carnais. Você não usa as mesmas armas dele. Quem está com o Senhor sabe que a vitória é certa. Não precisa. Segunda maneira que o gigante tentou impedir Davi de combater com ele. Então bravejou Golias a Davi, gritou, bem alto: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Sabe o que Golias fez? Menosprezou as armas que Davi tinha. Lá vem aquele que acredita na Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é mais um livro escrito por homens. Aí você olha para ele e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o cara fala: aonde você achou essa frase? Aonde você está firmado a sua confiança? Aí você levanta o cajado está nas minhas mãos. O cajado não é um pedaço de madeira, o cajado é a autoridade de Deus na terra. Menosprezou e quis amedrontá-lo, amaldiçoando. Quantas vezes nós somos amaldiçoados? E quantas vezes as pessoas menosprezam? Vai jejuar 21 dias, aquela igreja, hein? Já fez sua cabeça? Vai jejuar 21 dias, para quê? Vai morrer, está indo na igreja todos os dias, esses 21 dias, tem certeza que você está dando dinheiro para as pessoas? Para as pessoas não, para o pastor. E você só ouve, dentro de você diz, não seja mal educado, mas dentro de você fala: cala, diabo, em nome de Jesus, vou pisar na sua cabeça e vou te mostrar o meu triunfo em nome do Senhor. Ninguém que vem contra o cajado pode prevalecer contra você. A Bíblia diz: te honrarei diante dos seus adversários. Coloquei uma mesa para você banquetear, e ungirei sua cabeça com óleo, e bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não se intimidou. Pelo contrário,
ele se manteve com a arca de Deus dentro dele. Veja o verso seguinte, 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves dos céus e às feras do campo. Olha aqui para mim, por favor. Quem já teve um sentimento que iria morrer? Falei, eu vou morrer. Não daqui a uns anos. Nesse período, levanta bem alto a mão. Eu não passo desse período. Levante bem alto, bem alto. Eu também, pode levantar, né? Estou com um sentimento que eu vou morrer. Olha aqui para mim, olha. Repita comigo, morrer não é fácil. E morrer fora do projeto de Deus é só para aqueles que estão fora da vontade do Senhor. Não saia da vontade do Senhor, porque o diabo não pode interromper o que Deus escreveu a seu respeito. Levanta suas mãos, fala gigante, demônio, fala alto, fala com fé, fala demônio, você não tem autoridade para interromper a minha existência, os anos que Deus escreveu a minha história, todos eles, todo segundo, todo minuto, toda hora, todo dia, todos os meses, todos os anos vão cumprir literalmente em nome de Jesus. Aleluia. Ele ameaça Davi. Sabe o que este homem segundo o coração de Deus fez? Olha o 45, diz assim: disse porém Davi ao filisteu: tu vens contra mim com lança, com espada, com escudo, eu porém vou contra ti. Levanta a mão direita, fala: eu vou contra todos os gigantes. Durante toda a minha existência, eu não vou esperar ele vir contra mim, eu irei contra ele. O Senhor está comigo. Fale bem alto: mais são aqueles que estão do meu lado do que aqueles que vêm contra mim. Diga bem alto: por um caminho os gigantes virão contra mim, mas por 7 caminhos eles fugirão da minha presença. Aleluia. Ele diz aqui: vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. A presença me dá autoridade, a presença me dá coragem, a presença me dá ousadia, a presença me impede de recuar. Deus viu que o coração de Davi era determinado desde a sua adolescência de viver diante da arca, viver movido pela arca, e jamais iria abandoná-la. Ele diz aqui: vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens o quê? Afrontado. Lembra quando eu disse: se as coisas estão fáceis, desconfia. O diabo ataca quem é filho de Deus. Os gigantes tentam impedir que os filhos de Deus cresçam, porque os filhos de Deus crescendo, Deus é exaltado, a arca é exaltada. Davi tinha essa consciência. Você está vindo contra mim, porque no mundo espiritual você sabe, eu serei diferente de Saul. Eu não vou construir um monumento para mim, mas eu vou buscar a arca. Por isto, você não está me afrontando, você está afrontando o Deus dos exércitos de Israel, é que tens afrontado. O diabo não quer destruir a sua vida, ele quer destruir o propósito de Deus dentro de você. Permaneça no centro da vontade do Senhor.